Muito buenos dias, hermanos, que bendição esse viernes hermoso que o Senhor nos ha regalado de vida. Já foi lá tormenta, já e hoje Deus manda la calma. E quero predicar sobre esse texto, cara, não me gusta muito predicar Levítico. Esse viernes 3 de fevereiro do ano de 2023, vou predicar terrível é ir contra Deus, porque o pior que Deus te pode ser. Mas já de tudo isso acá que está escrito acá em Levítico 26, que vamos a interpretar, porque Deus está falando com linguagem daquele tempo, não? Daquele tempo. Para eles, isso seria o pior que ia passar. Pero la verdade, o pior castigo é que Deus se aleje de nós outros e que deixe que tu e eu hagamos nossa própria vontade. Que está escrito na oração do Padre Nosso. Haga tu vontade na terra, assim como é hecha no céu. Tu vontade é a vontade de Deus. Não mi vontade, não tu vontade, tuya, la tuya, não? Sino la de Deus. Quando habla tu vontade, está referindo-se a Deus, porque a oração está sendo hecha a Deus. Então, se vamos entender aqui um pouquinho de texto, vou pôr. Mas já que, senão vou ter que ler todo. E tem 46. É bastante, não? Não quero ler todo, essa hora da manhã, não quero molestar os irmãos. Não hareis para vós outros ídolos. Deus já havia aí hablado sobre isso com eles em la lei, não? Nem escultura, nem os levantareis estátua, nem podereis em vossa terra pedra pintada para incliná-los à régia, porque eu sou Jeová, vosso Deus. Pastor, isso daí hace los católicos, nós outros cristianos evangélicos protestantes não lo hacemos. Essa é a minha cara de ironia, né? Hacemos mais que os católicos, porque os católicos alguns hacem por ignorância, não? Porque vindo de generações fazendo isso e hacem por ignorância. E nós outros hacemos em sã consciência, sabendo que essa palavra é verdade e que nós outros não devemos nos curvar delante de ídolos. Pero pastor, não me... Tá bem, literalmente, não te curvas delante de nenhuma estátua, pero te curvar delante de imágenes. Que imágenes é essa? Bueno, imágenes de predicadores, imágenes no sentido de prédica, não? Ai, me gusta desse modelo. De mim não creio que estão sendo imagem, pero se estão sendo, oh, arrependa-se. Ai, só me gusta se for assim, se me ministra assim. Pastores haciendo imágenes acerca de movimentos. Ah, o movimento tal que está bueno hoje. Hoje temos que crer dessa maneira de estruturas. Isso é ser ídolos. Hermanos, a ser ídolos cantantes. Ah, esse cantante como habla, como toca meu coração. Que sabe Deus lo usa realmente para isso. Que sabe Deus usa a mim também para tocar tu coração. Pero sepa que eu sou um pecador igualito que vós. Temos que pôr Deus nesse centro. Não devemos ser ídolos, como está escrito aí. Ídolos, acá tá, ídolos. Não devemos ser ídolos. Guardar os dias de repouso e ter reverência em reverência mi santuário. O santuário de Deus és tu e eu. E a igreja é o lugar de reunião, onde nos reunimos acá. Que também deveria haver mais reverência, não? Não há muita, pero bueno. Porque eu não sou assim, como te pode dizer, como os pastores antigos, não? Que tá o diabo, esse ninho está endemoniado, passa que vamos orar. Não, pero temos que ter mais reverência, isso sim. E o santuário de Deus somos nós outros, e nós outros não temos reverência com nós outros mesmos, né? Nesse sentido de amar-nos, perdonar-nos também, de cuidar de nosso corpo, cuidar de nossa vida. Ojalá cuidáramos de nossa vida, nós sempre estamos cuidando da vida do outro. É por isso que essa palavra aqui parece que é para vós, pero é para mim primeiramente. Porque eu em primeiro plano, porque eu quero cuidar de minha vida, não de tu vida. Eu quero cuidar de minha vida, pero eu comparto cá uma palavra com vocês todos os dias e hoje me tocou essa, não?
pero yo me cuido de minha vida. Então, seu dia de repouso são todos os dias hoje é para o Senhor, que diz que no sétimo dia o Senhor descansou. E Jesus Cristo nos ha hecho entrar em la terra prometida, nos ha dado descanso. E que terra prometida é essa? Tá bem? A Nova Jerusalém, é já los céus. Pero pastor, vós não está nos céus, está em Monte Tingolo. Sim, é verdade. Todavia não entramos literalmente, pero ele já nos hizo a promessa e ele é fiel para cumprir, não? Então, se guardar os dias de repouso e ter reverência em meu santuário, nos falta um pouco de reverência. Pastor, que palavra é essa? Nem sabemos o que é reverência, não? Pero hay que ter reverência. Aí tá o que é reverência, não? Respeito ou veneração que tem alguém a outra pessoa. Inclinação do corpo em sinal de respeito ou veneração. Tratamento que se dá aos religiosos condecorados de certa dignidade. Ou seja, pastor, sigo sem entender nada. Claro, reverência é como acá diz, não? É dar um honor, não? A alguém, um respeito, uma veneração. Ou seja, vós tendo a mente bem posta nesse Senhor, não? E nas coisas de Deus, e na própria congregação, quando você venga cá para esse lugar, adorar a Deus, venga com tua cabeça bem, como Pablo diz em Romanos 12, prestar um culto a Deus, que não te importe isso, não te importe o outro, não, que importe vós e Deus, prestando culto, reverência ao Senhor, como está escrito acá em meu santuário, não? Reverência a Deus, que Deus te vai a bendizer, Deus te vai a escutar. Menos mal que eu não vou predicar todo o texto, não. Sendo veres em meus decretos e guardarem meus mandamentos, quais mandamentos são esses? Os mandamentos de Jesus. Pastor, pero ellos, está bem, eles teriam uma série de mandamentos mais, porque tinha que ver com que eles não eram civilizados, não estavam pensando aí a ser um povo. Deus haciendo deles um povo para não serem solamente povo e hacer de eles uma grande nação, não? Então, se anduveres em meus decretos e guardarem meus mandamentos e los puseres por obra, pastor, eu guardei todos os mandamentos do Senhor. Tá bem, guardaste. Guardaste no mais profundo de teu coração, não? Guardaste de verdade. Tá bem guardado aí. Nada a ver os mandamentos em tua vida. Não? Ah, já guardei. É tão bem guardado que nadie viu. Nadie viu aí os mandamentos em tua vida, não? Vamos ver cá. Aí tá. Guardar meus mandamentos. Então, se por isso ele habla, pusere por obras, porque de nada vale. Pastor, eu sei tudo dela Bíblia. Já hablo com algumas pessoas e vai me refutando, não? Bueno, generalmente tirando de versículo aleatoriamente, porque senão não me refutaria, porque não é porque sou Deus, não é porque sou mais bueno, é porque quando eu vou falar com alguém, eu vou falar de uma maneira normal, não para ser refutado, porque generalmente quando eu hablo com alguém não estou equivocado, porque não porque eu não me equivoque, porque eu busquei toda a maneira de não me equivocar, para bendizer a própria pessoa. Para ser bendizido eu também não, porque afinal se há uma peleia, se há uma discussão, se há um problema, e eu me equivoco, vou sair mal, eu não, e vou ser com que o outro quer de mal também. Então, se eu busco o bem de todos, principalmente em mim, não? De não quedar aí com peleia, com discussão, vanas, que a Bíblia diz que é vana, que não vai levar a lugar nenhum, que não vai cambiar nada. Então, se puser por obras, temos que pôr por obras, que sabemos muito da palavra de Deus, às vezes não ponemos por obra. Aí que Deus vai dar? Eu darei vostra júvia em seu tempo. Nós outros necessitamos da júvia. É essencial para a agricultura. Pero pastor, lá os próprios israelitas hoje já conseguiram judios, não? Porque já não são mais israelitas, são judios. Os judios lograram aí sistema de irrigação que até traz água del mar e transforma em água potável e irriga as plantitas. É verdade.
Quizá essa promessa cá de Deus, eles não necessitam tanto, não, por sua soberba e vanagloria, pero sim necessitamos, seguimos necessitando. E podemos aplicar a chuva a seu tempo, as bendições de Deus ao tempo, porque uma bendição fora do tempo tampouco é bendição, não. Bendição, digo, entre comillas, não é algo que eu creio que é uma bendição para mim, eu sempre conto esse testemunho, não? Aos 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, eu queria uma moto. Imagina se eu tiver uma moto aos 15 anos, não? Não estaria cá vivo, ou estaria, quizás, sem alguma parte de meus membros, não? Com a cabeça toda rota, não? Estaria mal. Por quê? Porque eu não tinha condição de ter uma moto, condição psicológica, não? Por aí tinha a plata para comprar, porque trabalhava, podia comprar uma motita, não? Pero não estava bem. Então, seria uma bendição uma moto? Sim, é uma bendição se uno usa bem, se usa para o trabalho, é um veículo. Pero se eu uso de uma maneira mala e desordenada, é uma maldição, não? É isso que me referi. Por isso conta esse testemunho, não? Eu darei vossa chuva a seu tempo, e a terra renderá seus produtos. Isso também está maravilhoso, não? Porque a terra às vezes está tão improdutiva em nossos tempos, principalmente por el plantio dela sorra, que depois arrebenta com a terra toda, não? E Deus está prometendo isso. E a larva de campo dará seu fruto. Que bendição, não? Vossa trija alcançará a vendimia. Ou seja, no tuvo é trabalho, não? E vamos poder cosechar. E la vendimia alcançará a la sementeira, e comereis. Ou seja, não é solamente que vai cosechar, que vai ter semija depois para plantar também, não? E comerei vosso pão até saciar, né? Porque às vezes passava com eles que eles tinham comida, pero depois eles tinham perder todo esse plantio, essa comida, eles não conseguiam não sacar esses granos, não conseguiam sacar boa semija para volver a plantar. Então, se mirar a promessa de Deus, hermanos, há muito que se hablar, cá eu estou no versículo 5, já tenho 12 minutos, há muito que se hablar de los detalhes, não? Não vou nem falar das maldições aí que está nesse texto, porque não vou dar tempo de falar de elas. Pero quero que vocês saibam que essas maldições uma única coisa. Todas elas se resumem em uma única maldição, que é não ter a Deus em conta em tuas decisões, e Deus lo que hace nada mais é alejar-se de vós, e depois todo o mal te vai sobrevenir, porque quando nós outros, ao final, Deus está dizendo, o caminho é aqui, o caminho é aqui, o caminho é aqui. E eu digo, não, pero eu quero ir por agir, quero ir. Ele diz, bueno, como dizia um chavão, até que era mundano, não? Que deu uma charla motivacional já quando já trabalhava na empresa, já que era uma da empresa mais grande de Brasília, técnicas de vendas. Ele diz, o Deus sempre te vai dizer sim. Se vó, ele te diz o bom caminho, sim, vá já por aqui. Pero se vó quiser ir para já, ele vai dizer, não, sim, andate por já, porque Deus, ele. Isso o que ele estava querendo dizer, o Tchavão? Não devemos pôr escusa. Melhor que era um tipo mundano que entendeu esse princípio de Deus, que tu e eu devemos entender também, não? Não devemos pôr escusas para Deus. Não, não devemos pôr escusas para congregar, escusas para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para estudar, escusas para contribuir financeiramente com a tua igreja. Glória a Deus. Não devemos dar escusas. Por quê? Porque mira quanta bendição aí. Deus vai, não, a voz do pão vai saciar, vai comer até saciar, não? Habitareis seguro em vossa terra, por toda a segurança que há em Argentina, não? E eu darei paz em la terra, e dormireis, e não haverá quem os espante, e harei quitar de vossa terra as malas bestias, até lá, los bichos malos, não? Aí, los animales, e la espada não passará por vosso país, e perseguireis a vossos inimigos, e cairão a espada delante de vós outros. Bom, isso é um linguagem bem do Antigo Testamento, não? O Senhor Jesus me mandou amar os inimigos e perdoná-los e ajudá-los, tá bem? Pastor, a Bíblia se contradiz, a Bíblia está equivocada. Não, é uma maneira de dizer, era a maneira daquela época. Os inimigos eram literal, eles viviam uma época bélica, totalmente bélica, sempre peleando. Hoje peleamos, às vezes sim, há guerras hoje também, ai. Pero Jesus Cristo nos ha ensinado que nosso inimigo
se tem hambre, temos que dar de comer, se tem, não? Se tem, se está desnudo, temos que vesti-lo. Ou seja, ele está ensinando a amar não somente os que nos amam, não? Transpassar um pouquinho essa nossa soberba de amar, ai, mira como amo minha família. A gente que ama sua família e trabalha muito por sua família e tudo mais, pero trabalha estafando, estafa outras famílias. Quando você estafa o outro, vai estar prejudicando outra família, não? Então, você orro com tudo isso, não? Aí ele segue dizendo, não, 5 de vós outros perseguirão a centos, e 100 de vós outros perseguirão a 10.000, e vossos inimigos cairão a filo de espada diante de vós outros. Bom, então Jesus basicamente está dizendo que vai sacar todos os inimigos. Pero, ai um pero, se não me oyeres, ai pastor, não me diga, por favor. Aí um pero aí, se não me oyeres, nem insere todos estes mis mandamentos, se nós outros não hacemos os mandamentos do Senhor, la lenha vai bajar. Bueno, nos vai mal, muito mal, não? E naquela época eles aprendiam assim, não? Com a morte, matou o outro, com a violência. Era uma época Neandertal da fé, não? Eu digo, eles eram primitivos, estavam começando, a sociedade ao redor era bem primitiva. Bueno, mas já que nossa sociedade hoje também ocorre momentos de primitividade, não? Que onde agarre um ninho, viole, mate, lastime, não? Cozinhe e come a própria carne de seu semelhante, aunque haja pessoas primitivas e monstros, não? Hoje na sociedade nada é comparável a esse momento caótico da sociedade, não? Ao qual viveram, não? Então, é por isso que Deus estabeleceu decretos que não devem ser rotos. E em tua vida também, porque em tua vida e em minha vida, sabe por quê? Porque quando nós outros rompemos os decretos de Deus em nossas vidas, nos vai mal, e nos vai muito mal. Nos queda muito difícil viver, não? E que nos vaja bem, se nós outros rompemos os decretos de Deus em nossas vidas. Por que digo isso? Porque o texto está falando de terror, de problema, não? Horros que atormentem a alma, sembrareis em vano vossa semija. E às vezes em nossas vidas parece que está assim, não? Como esse texto. Depois vocês leem esses casos, não? E não quero ler todo para não. Tá vendo? A avó vai plantar o inimigo que vai comer, não? Então, não quero me detener aqui no texto para lê-lo todo, porque senão vai quedar muito larga a predicação. A avó não vai ver essa predicação tão larga. Pero por quê? Por que estou falando isso? Porque às vezes tua vida está tão parada, está tão estagnada, não tem nem perspectiva de futuro, não tem nem esperanças, não pode ver algo lindo em todo o bueno que Deus está sendo. Sempre há um problema, sempre há uma desesperação, sempre focar no mal. Não, tua vida está assim, por quê? Por quê, pastor? Aí está a resposta, porque não ouviu o mandamento, não, meus mandamentos, não ouviu e não pusiste por obra os mandamentos do Senhor. Então, se terrível és de encontrar Deus. Quando eu não ouço a palavra de Deus e não pongo por prática, eu estou basicamente geno de encontrar Deus. Bueno, eu trago esse estúdio, já foi até um estúdio mais grande acerca desse texto, não hoje, mas já que não leio ele todo, pero leia em tu casa a tarefa de casa. E ser bem dizido com essa palavra. Nós outros legemos Levítico, não, por isso eu já não predico tanto Levítico, Catal. Porque senão eu tenho que explicar muito, não, e perco muito tempo explicando. Por isso não predico muito, eu busco outras palavras mais no Novo Testamento. Que o Novo Testamento já está traduzido para nossa linguagem, não? Acá temos que entrar na linguagem histórica desde o contexto histórico e tudo mais, para poder ter o entendimento e trazer a interpretação à luz de novo, à luz de Cristo, do novo pacto, para poder entender o que Deus estava querendo dizer aqui, porque senão parece que é um Deus malo acá, um Deus que se vós não obedece te mata, e um Deus muito bom no Novo Testamento que podemos ser qualquer coisa. Não, Deus sigue sendo o mesmo, se vós não obedecer a Ele, o caminho é a morte. La morte espiritual, la morte de los placeres, o prazer terrenal
não será bueno, porque o prazer terrenal é bueno quando és um prazer com Cristo. Com Cristo eu tenho prazer. Prazer o quê? De comer, de beber, de dormir, de relacionar-me com as pessoas, de relacionar intimamente com minha esposa. Só tendré prazer se for em Deus. Se eu oigo os mandamentos, acá pongo novamente, não, oigo os mandamentos e pongo por prática. Sem embargo, se eu oigo os mandamentos e não ponho por prática, não, de nada vale. Eu vou de encontro a Deus. E ir de contra Deus é ir segundo meus próprios caminhos. Pero pastor, eu não quis me levantar de contra Deus, eu não sou o diabo, não sou o diabolos, não opositor. Não, eu solamente quis me mandar a minha. Pero quando quisiste mandar a tuya, não quis mandar a de Jesus. Me mandei a minha, não? Habla-se acá em Argentina, não? Quando uno toma sua própria decisão por sua própria conta, sim, está baseada na palavra de Deus, toma uma mala decisão e vive mais. Então, sim, besito nos corações, eu paro por acá. Eu creio que está muito clarito, clarito, não? Como a água mais clara aí de um oásis. Que Deus los bendiga muito. Tchau, tchau.